eu sempre tive muita coragem. E é esta coragem que eu falo que é muito importante em tudo que eu faço. É a coragem com a sensatez, o esforço que me leva e nos leva até onde nós chegamos. Tudo na minha vida aconteceu muito cedo, eu me casei muito cedo, tive filho muito cedo, primeiro, e a minha vida sempre foi dessa forma. E em certo momento eu vendi a confecção, logo depois do Plano Cruzado 2, eu tive uma proposta muito interessante, eu vendi minha confecção e fui para o ramo de materiais elétricos. Vocês imaginem que eu comprei uma loja muito pequenininha na rua Santa Ifigênia e lá era a única mulher numa rua 100% de homens. Então isso foi o meu primeiro desafio como mulher. Primeiro nós mulheres, para chegar no mesmo lugar que os homens, ainda mais naquele tempo, são muito mais braçadas que nós temos que ter. Imagine o tanto de braçadas que eu não dei para poder fazer com que a minha loja fosse respeitada, que eu fosse respeitada como uma empresária e principalmente no meio de lojistas bem-sucedidos. E quando eu andava na rua Santa Ifigênia, as pessoas, ô, Dona Maria, vai lavar roupa, vai cozinhar. E eu tive que ir construindo uma ponte, me apresentando, falando, pedindo ajuda e no final todos me ajudaram. E eu acabei sendo amiga de todos, mas eu tive um período aí de um grande desafio para chegar aonde eu cheguei como lojista. E depois eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e nós comprávamos as lâmpadas, na época eram só a Philips, Osram, GE e Silvânia, eram só as multinacionais. E eu estava nos Estados Unidos e eu vi uma lâmpada fluorescente com valor muito baixo. E era made in China, e tinham acabado de abrir as importações. Então eu fui no consulado chinês, ninguém tinha nem informação, você não conseguia nem informação. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu iria para a China, e acabei indo para a China, sozinha. Eu chegava em casa, nenhum filho ficava na televisão, era a televisão apagada e éramos nós juntos. Então o tempo que tínhamos, nós valorizamos muito a nossa união em família. E aí eu fiz esta viagem, 1992, construí uma empresa que se tornou líder de mercado. Eu falo que a FLC trouxe uma grande transformação financeira para a minha vida. Mas eu fiz uma viagem em 1993 que trouxe uma grande transformação para mim como vida, como desenvolvimento, uma transformação humana dentro de mim. Eu fiz uma viagem para o sertão nordestino. Imagine que eu reuni 20 amigos, porque todos falavam que nós tínhamos um trabalho social da minha mãe, que o bem se ensina, e eu aprendi com a minha mãe, Guiomar de Oliveira Albanese, a fazer o bem. Levamos 1.500 cestas básicas, mas eu nem sabia o que nós íamos encontrar. Era período de Natal, Ano Novo, você quer fazer algo, então você sai com... E quando nós chegamos no sertão, nós não imaginávamos que aquilo estava dentro do nosso país. Milhares e milhares de pessoas vivendo sem absolutamente nada. Casas de barro, fogões apagados, que não tinha comida, crianças nuas, adultos com roupas rasgadas, corriam porque nunca tinham visto ninguém. Eu sempre digo que Deus não criou a miséria, foi o descaso dos homens. E isso a gente vê quando vê uma desigualdade tão grande no nosso país, que jamais acredito que Deus imaginou que isso acontecesse com seus filhos que nascem e morrem de forma igual e que se perderiam entre a vida e a morte numa desigualdade e numa diferença social tão grande. Hoje são 150 mil pessoas
São 300 povoados que nós ajudamos, transformamos. São mais de 10 mil crianças que nós vamos buscar todos os dias para a escola. Percorremos 30 quilômetros todos os dias para trazer essas crianças. E nós temos um dos melhores índices de educação do nosso país, do IDEB, 9,2. Então, quando a gente vê São Paulo, que está em 6,5, 6, o melhor, vocês imaginem o que é vocês, com os pais analfabetos, sem internet nos povoados, percorrendo todos esses quilômetros, chegar e poder ter esse resultado. Porque nós sabemos que a educação é a base. Mas, e gerar trabalho? Lá eles não têm para quem mandar um currículo. Nós temos 15 unidades produtivas. É um desafio, porque você tem que alfabetizá-los, os pais, porque todos são analfabetos, e você tem que começar do zero uma indústria. Hoje, as nossas castanhas são as mais vendidas e as melhores do Brasil. Elas geram transformação para milhares de pessoas. Então, nós temos atendimento de saúde, infraestrutura, perfuração de poços, temos mais de 70, 80 poços artesianos perfurados, 8 caminhões-pipas que não param, levando bilhões de litros de águas para as comunidades que vivem sem água. E quando você pergunta para uma pessoa o que você quer, o que você pudesse pedir algo a Deus, o que você pediria? Eles respondem, água. Então, a gente não tem noção o que é viver com o primeiro pedido para Deus, água. Então, é esse o lugar onde está o maior foco de pobreza que eu atuo. Há 31 anos, vendi minha empresa em 2014, numa decisão muito difícil, porque é muito difícil você vender uma empresa próspera, uma empresa crescendo, uma empresa líder, mas foi a decisão mais consciente para poder trabalhar voluntariamente. Primeiro, confiança. Se você não confiar em você, você não vai passar confiança para os outros. Primeiro, tenha confiança em você. E quando você confiar em você mesma e dizer, eu sou capaz, eu consigo, aí tenha coragem de enfrentar qualquer desafio.